Buenas tardes, amigo. Como está, meu amigo? Como está? Bom, a live de hoje, né, nós vamos ter que falar das eleições, bicho. Não tem jeito. Temos que falar das eleições e é claro que você quer saber primeiro da eleição de São Paulo. Eu sei que você quer saber primeiro da eleição aqui do Guilherme Boulos, que todo mundo já viu que perdeu, inclusive para abstenção, tá? E eu vou te dizer uma coisa, cara, eu não acho que isso seja uma vitória de ninguém não, cara, sinceramente, eu vi muita gente comemorando, até eu pus uns memes lá no Instagram comemorando isso daí, mas a real é que não é algo a ser comemorado. E o porquê? Quando você pega a maior eleição da cidade a eleição da maior cidade do teu país, você tem recorde de abstenção, você tem abstenção ganhando em segundo lugar, isso sem contar a soma dos brancos e nulos, né? Eu tenho um número aqui, né? Você tem ali um recorde histórico em abstenção, e nem é porque as pessoas foram pra praia, porque o tempo tava uma merda, né? Então foi um domingo chuvoso, as pessoas estavam em casa e ninguém saiu pra votar porcaria nenhuma. Isso significa que você tem uma crise de representatividade, cara, né? O nosso país está passando por um momento peculiar, onde a gente basicamente não consegue entender os nossos representantes como parte do que nós somos. Isso é muito triste, cara, isso é muito perigoso, porque mostra o seguinte, velho, existe uma parcela gigantesca da população que é quem coloca essas pessoas pra cima, né, uns Bolsonaro, uns Lula, uns Marçal, uns Boulos pra cima e pra baixo, que não tem nada a ver com o resto da galera, né? É tipo assim, é um povo que se olha e fala assim, cara, não tenho nada a ver com você, mano, nem eu, não tenho nada a ver com você. E não é aquela coisa bonita, miscigenada, né? De, ai, nós somos tão diferentes, culturas tão diferentes e a gente se complementa. Isso não é verdade. Vou dizer uma coisa pra você. A gente teve no século XX, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, né? No começo do século XX a gente tinha bastante impérios, né? Tinha Império Otomano, tinha Império, como é que é? O Sacro Império Romano Germânico, né? Você tinha diversos impérios. Você teve a Primeira Guerra Mundial, teve a queda do Império Otomano, aí você teve ali uma série de colonizações e depois você teve a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Isso é uma coisa até triste de você assistir. Depois da Segunda Guerra Mundial, a identidade nacional dos povos, ela se tornou algo muito, muito efervescente, né? Então o cara falava o seguinte, eu sou indiano, eu não quero ser... O que foi? Mano, eleição de São Paulo, você tá falando sobre Índia. Eu tô chegando lá. Não, cara, o Boulos perdeu, assim. Calma, eu vou chegar lá, tô na minha reflexão... Não, mano, é hora de ser Bobson, não é hora de fazer reflexão. Não, é hora de falar a reflexão. Dá like na live aí. Esquerda perdeu, tá ok? Não, eu não vou fazer assim. Nossa, essa aqui a gente vai fazer uma análise mais profunda, cara. A gente não tem que comemorar. A verdade é que nós não estamos em clima de festa. Eu não tô. O Boulos perdeu, legal, cara. A gente pode fazer isso no Instagram, tirar sarro da cara do Boulos, vamos zoar, não sei o que, beleza. Mas a real é que não é isso que tá acontecendo, tá? Vamos voltar à reflexão. Então, você pega, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, você teve diversas colônias dizendo a minha identidade nacional não tem nada a ver com esse imperialismo, com essa coroa, com esse império que toma conta da minha nação. E aí você teve a nacionalização, ou seja, você teve a criação de diversos estados independentes, você teve a independência de diversos estados, né? Inclusive a Inglaterra e a França, que eram os dois maiores imperialistas do mundo, né? Até em alguns casos eles facilitaram esse processo, em alguns outros casos não facilitaram, como é o caso da Índia, Mahatma Gandhi, etc. Né? E de fato, o que você teve? Você teve assim, caramba, velho, nós somos, sei lá, iugoslavos, nós somos aqui indianos, nós somos brasileiros, e você tinha uma identidade nacional. A partir dali, como teve a Guerra Fria, o mundo começou a se dividir em dois, e aí você tinha aqui, você é capitalista ou você é socialista? E aí você sabe que teve o embate da Guerra Fria, e aí os países, especialmente os países que tiveram uma ascensão à esquerda, né, tiveram uma forte influência americana do outro lado. Né? Então você teve financiamento, você teve uma série de boicotes, você teve influência dos americanos para que o outro lado, né, impedisse o socialismo de chegar ao poder. E a partir dali você começou a ver o nascimento de diversas ditaduras. Né? Então, vamos recapitular aqui. Tinha os grandes impérios, Primeira Guerra Mundial, depois você teve a Segunda Guerra Mundial, a independência de diversas nações, aí você teve a Guerra Fria. A partir dali você teve uma disputa desses países entre direita e esquerda.
influência americana, influência soviética, os países se tornando muitas vezes ditaduras, e depois disso, né, nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, você começou a ter uma série de democratizações ao longo do globo. Então as pessoas falam assim, peraí, então a gente meio que aprendeu. Nós entendemos que nós não somos parte de um grande império, nós entendemos que nós não somos colônia de um grande império, nós entendemos que nós somos isso aqui como países, nós entendemos que na maior parte das vezes, nós não queremos o socialismo, inclusive a Guerra Fria teve um lado perdedor, que foi o lado do socialismo. Passamos por uma ditadura, entendemos que nós não queremos ser uma ditadura, e lembrando assim, tudo isso foi com apoio popular, tá? As grandes ditaduras, tanto do Brasil, quanto do Chile, quanto da Espanha, todas essas ditaduras só ocorreram porque tinham apoio popular. As pessoas, em algum momento, acharam que a repressão, que um regime autoritário, que um governo autoritário, que o poder executivo suprimindo todos os outros era um caminho de ordem. E, novamente, quando você pega uma coisa que está em desordem e põe qualquer ordem, você tem um princípio de progresso, como é em todo início de ditadura, só que depois as pessoas entenderam, não, a gente não quer isso, a gente quer democracia. Por que eu estou falando tudo isso, velho? Entenda. Eu acredito que agora, em 2024, nós estejamos entrando naquele período, e isso não é só no Brasil, eu estou falando no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Nós estamos entrando num período onde a democracia está começando a entrar em crise. Tá, então em detrimento da democracia, o que está crescendo? Não sabemos ainda. O que virá no futuro? Não sabemos ainda. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, o que será? Não sabemos. O fato é que nós estamos vivendo uma crise democrática. As pessoas hoje, elas não se sentem representadas pelas pessoas que os outros escolhem. Né? A política, eu falo isso sempre, a política é uma coisa muito particular, porque se eu escolher comprar uma camisa que não presta, se eu escolher comprar um terno que não presta, a culpa é minha e eu vou me ferrar. Então, putz, comprei um terno que não presta, eu vou me ferrar. Vou comprar um fone que não presta aqui, eu que vou me ferrar. A partir do momento que você está falando de política, a minha decisão faz você se ferrar. Então, se eu escolher errado meu representante, você se ferra. Então, é natural que as decisões políticas elas sejam mais acaloradas, elas tendem a dar mais briga, etc, etc. O problema nós estamos hoje numa crise de identidade, tá? Tão profunda e tão isso especialmente no Brasil, tá? Tão nociva, cara, que eu acho que de fato as pessoas vão começar a questionar a democracia em si, né? Eu vou dizer pra você uma coisa. Se você pega, por exemplo, um país que tem identidade, vamos pegar os Estados Unidos, né? Quando deu a eleição do Trump e da Hillary Clinton, né? O Trump ganhou tal, e você perguntava para as pessoas, e a pesquisa disse que a maior parte dos Estados Unidos não se sentia representada, nem pelo Trump e nem pela Hillary. Ou seja, existia uma crise de identidade. Porém, num país, aliás, existia uma crise de representatividade. Porém, num país que tem identidade, o americano é o seguinte, velho, a gente pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode brigar, a gente pode se matar, mas nós temos os pais fundadores, nós temos aqui o orgulho do Lincoln, nós temos o orgulho da nossa história, Esse país, ele pode ver crises de representatividade, mas não existe uma crise de identidade. Num país como o nosso, num país como o Brasil, as coisas são mais complicadas porque nós não temos só uma crise de representatividade. E isso é uma coisa objetiva, tá? Isso aqui não é uma coisa subjetiva. Se você perguntar para as pessoas, falar assim, meu irmão, vem cá, o que você acha de privilégio de político? Eu te garanto que 99% vai ser contra, tá? Só que a maior parte das pessoas que se elegem e se reelegem para as votações, inclusive proporcionais, então não estou falando só de correntes majoritárias, estou falando às vezes o cara que ele ganha, não porque ele é um majoritário, mas porque ele ganha para deputado, porque ele representa uma parcela da população. A esmagadora maioria dessas pessoas continua com os seus privilégios e votando a favor dos seus privilégios. Então, a crise de representatividade, ela está nítida. O brasileiro quer ir para cá. Os seus representantes vão para lá. E esses representantes continuam a ser reeleitos. Então, a crise de representatividade ela é objetiva. As pessoas querem X pautas e os políticos se afastam dessas X pautas. Isso é uma crise de representatividade. No Brasil, nós temos uma crise ainda pior, que é uma crise de identidade. E aí o negócio fica mais profundo, cara. E eu acho que isso é perigosíssimo, porque acontece o seguinte. É como se eu... Isso acontece comigo, tá? Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu me sinto assim. Às vezes eu saio na rua, cara. Eu tô lá com o meu carro. E assim, isso antes de eu ter canal, eu já falei várias vezes isso. Quantas vezes, sei lá, tava trabalhando, né? Sei lá, segunda de manhã.
Tô no meu carro, aí eu paro no farol, aí para do meu lado um carro de firma, depois um motoqueiro, depois um carro chique, depois não sei o que lá. Aí eu tô no farol parado, eu olho para aquelas pessoas e falo assim, mano, não tenho nada a ver com essas pessoas, cara. Eu não tenho nada a ver, é aquela história, eu não ouço as mesmas músicas, eu não leio os mesmos livros, eu não gosto dos mesmos filmes, eu não tenho a ver com essas pessoas. Eu olho para aquele cara ouvindo funk num carro, eu olho para aquele motoboy com o escapamento, eu olho pro carro do playboy do lado ali, né, e eu falo, eu não tenho a ver com ninguém aqui, eu sou eu sou um peixe fora d'água, mano. Eu me sinto E isso é muito mais perigoso, isso é muito mais profundo. Por que eu estou falando tudo isso? Você ter na maior capital do país, São Paulo, onde teoricamente as pessoas são mais engajadas, né? Se você abrisse um mapa do Brasil e falasse assim, tá, onde você acha que as pessoas são mais engajadas politicamente? Você só vai citar 2 lugares, ou Brasília, que é a capital do Brasil, né? Ou São Paulo, que é basicamente a maior cidade de todas. Se na maior cidade de todas nós tivermos esse número de abstenção, irmão, num segundo turno, onde de um lado você tem um picolé de chuchu, que é um cara que, tipo, você não se apaixona, mas você também não odeia, mas você, né? E do outro um cara com uma rejeição gigante. Se isso não levou as pessoas às urnas, isso significa que tá todo mundo assim, eu estou de saco cheio, irmão. Tá todo mundo mais ou menos como esse tempo, assim, meio nublado. Cara, eu tô estafado. Eu não aguento mais. Ah, manifestação. Ah, que manifestação, mano? Manifestação, velho. Manifestação é o caralho. E qual que é o grande problema disso, gente? É nesse caldeirão que eu trago aqui a minha reflexão. Se você tá de saco cheio, se você tá desesperançoso, se você não tá afim... Cara, você acha que você vai ter saco para falar de proposta, para fazer análise política do cenário, para fazer uma leitura? Você não quer saber de nada, irmão. E aí, o que isso privilegia? E aqui está o problema. Isso privilegia o populismo mais raso, mais nojento de todos, que é, por exemplo, o que o Pablo Marçal tem feito. Né? Se você tá de saco cheio, irmão, e tem um cara causando um debate, o cara saca uma carteira de trabalho, o outro vai pra cima pra dar cadeirada, você fica pelo show. Você fala, bora, vamos assistir o show. E aí, num país onde você tem uma crise de identidade, então você não tem só crise de representatividade, a pessoa confunde o gostar do show, tipo assim, mano, eu tava tão de saco cheio de política, né? Sei lá, eu nem acompanhava mais debate. Mas fiquei sabendo que um sacou uma carteira de trabalho e o outro foi pra cima, falou que o outro é cheirador de pó, mano. Puta que pariu, o gordinho pegou a cadeira pra dar no outro, mano. Porra, agora eu tô gostando disso aqui, agora tá da hora, meu. Porra, esse cara me fez me interessar por política de novo. Porra, eu acho que eu gosto desse cara. Porra, eu acho que esse cara me representa. Você entendeu onde eu quis chegar? Se você tem um país que tem uma crise de representatividade e uma crise de identidade, o show, seja ele qual for, irmão, gera uma identificação da pessoa com aquilo. O problema é, qual é o tipo de show que nós estamos gostando? Só merda, velho. E isso se reflete também na cultura pop. Ontem eu fui na casa da minha mãe, né? Fui almoçar lá, meio tarde e tal. Tava lá tal, e minha mãe tava jogando baralho com as minhas tias lá, tal, com meu tio, não sei o quê. E tava na TV, eu nem sei que programa que é. O programa do Celso Portiolli é SBT ainda? É, né? Sim. Tava um programa do Celso Portiolli no SBT, e um dos participantes era o MC Rian. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos no momento onde acabou de acontecer uma polêmica. Vazou uma imagem dele chutando a namorada dele no chão. Sei lá, isso faz 1 mês, 2 meses, nem sei. Você sabe, Bahia, quanto tempo faz isso aí? Okay. Do MC Rian, que saiu as imagens dele chutando a mina dele? Cara, eu nem sei quem é MC Rian. Porra, como é que você não sabe? Você não sabe, mano, não sei quem é MC Rian, desculpa. Por que eu deveria saber quem é MC Rian? Porque, cara, ele chutou a mina dele e todo mundo viu, velho. É o cara que tem um restaurante do lado da minha casa. Cara, eu não faço a menor ideia de quem seja MC Rian. Então, o MC Rian chutou a mina dele. Faz 1 mês, no máximo 2 meses que isso aconteceu. Ele chutou a mina dele no chão. Vazaram essas imagens, né? Aí o cara tá no SBT, velho, num programa. Você fala, caralho, mano. Tá muito errado. As coisas estão muito erradas. Por isso que eu tô falando, cara. A minha sensação aqui não é de comemoração, não, cara. A minha sensação é de, eu vou dar outro exemplo de crise de representatividade e identidade aqui no Brasil.
O Guilherme Boulos... Você tem os mapas das votações, etc? Eu mandei no detalhe. Vamos primeiro falar do número absoluto, porque aí eu vou fazer uma análise a gente vai degustar o que os números nos mostram sobre o Guilherme Boulos. E eu vou te dizer, independente de onde você esteja, cara, isso faz parte do que é o seu país hoje. Então, mas eu sou de Maceió. Ouve porque isso daqui tem tudo a ver com Maceió. 3.600.000 abstenções. Vamos colocar isso. 3.600.000. Isso dá mais do que a votação do ganhador. Isso dá mais do que a votação do ganhador. Se você somar as abstenções com os nulos, com os brancos, você tem mais pessoas que ou não foram votar, ou foi na urna, apertou o botão branco, ou clicou qualquer outro número, meteu um 13, meteu um 28, meteu um 22, meteu qualquer outra coisa lá, do que o cara que foi e falou assim, não, eu realmente quero votar ou no 15 ou no 50. Isso, pra mim, é um desastre. Gente, vamos lembrar, a tal da democracia foi algo que pessoas morreram pra gente ter. Tá? Eu não estou brincando. Se você pega, por exemplo, ali a Diretas Já, o movimento da Diretas Já era no fim da ditadura, as pessoas já sabiam que a ditadura estava branda e não sei o que lá. As pessoas falavam, eu quero votar, eu quero votar. Então era uma briga para você votar. Eu quero votar, eu quero votar, eu quero votar. Vamos lá. Eu tô falando da geração dos meus pais. Eu não sei quantos anos você tem, cara. Eu tenho 38. Tá? Você tem pais que passaram pelas Diretas Já, ou como jovens, ou como o cara lá dos caras pintados, lá do sei lá o quê, não importa. Os teus pais foram aqueles caras que falaram assim, vamos votar de qualquer jeito. Hoje, você está vendo o seu irmão mais novo, você que tem a minha idade, 38 anos, você está vendo o seu irmão mais novo, não indo votar. Você entende, cara? Eu não quero ser... De novo, eu não quero... A live fácil seria fazer o seguinte, vamos ao Boulos, a esquerda se fudeu, e falar que o PT perdeu um monte de prefeitura, e beleza, a gente podia fazer isso. Mas não é isso que eu quero passar pra você. Você que tá aqui, você quer uma camada a mais. A camada a mais é o seguinte, cara, você entende que existe até uma questão geracional aqui. Tá? E, eu vou fazer uma viagem ainda mais profunda. Entenda só. Nas sociedades humanas, geralmente o homem, ele é incumbido de prover e proteger. Então, quem é que vai caçar? O homem. Se vem um outro bando invadir, quem é que protege? O homem. Se precisa construir um muro, quem constrói? O homem. Precisa construir uma casa? O homem. O homem faz isso. Qual é o papel da mulher numa sociedade primitiva, né? Uma sociedade humana primitiva que segue muito mais os instintos e as programações pré-instaladas, né? Os aplicativos pré-instalados no seu cérebro, do que convenções sociais modernas, né? O papel da mulher nessas sociedades, geralmente, e isso foi durante, sei lá, 99% da humanidade, passar adiante o cuidado, tanto físico. Então, por exemplo, se tem uma criança, quem é que cuida daquela criança? Quem é que alimenta aquela criança? Quem é que limpa aquela criança? Quem é que protege aquela criança? A mãe, a mulher. Tanto o cuidado físico, quanto o cuidado com os valores que são invisíveis. Não é uma coisa física. Estou cuidando deste valor aqui. Esse valor se chama honestidade. Estou cuidando desse valor físico. Vou pôr numa caixa aqui para proteger ele. Não. O valor de honestidade você passa através de lições diárias para o seu filho e convivência e papapá. Este papel de transmissão dos valores dessa sociedade para frente é geralmente das mulheres. E aí a gente pode fazer uma reflexão aqui. Se hoje, 2024, nós temos uma sociedade onde os seus pais lutaram para poder votar, e os seus filhos ou netos estão escolhendo não irem votar, está havendo um gap, está havendo uma lacuna entre a passagem de valores desta sociedade dos anos 80, dos homens e mulheres dos anos 80, para os seus filhos e netos que estão agora votando em 2024. Você concorda comigo? Ou eu estou falando besteira? Por que isso acontece? E aí, cara, a gente pode fazer as mais diversas análises. Uma delas que eu posso falar para você, é o feminismo. O feminismo é responsável por a gente não ouvir mais tanto os nossos pais, não ouvir mais tanto as nossas mães. Esses dias eu reagi na minha live, cara, deixa eu ver se eu acho aqui,
porque é muito bom, a gente vai reagir aqui. Tem um cara, ele tá fazendo umas sátiras muito boas no Instagram, muito boas. Vamos lá. Ei, filho, meu amor, tudo bem? Como foi a execução de tarefa de hoje? Para de me sufocar, pai, toda hora. Ei. Respeito, meu filho, respeito. A gente conversa nessa casa com respeito. Explica o que aconteceu para eu te ajudar. Não deu ainda, pai, porque tá dando tudo errado hoje. Primeiro eu perdi no Free Fire, a internet caiu, aí eu não consegui postar, vou perder meu engajamento, tá me dando ansiedade por conta disso, então não tenho vontade de fazer nada. Tá bem, meu filho, olha só. Eu vou realizar algumas das suas tarefas, mas falta você participar mais também para você ter o sentimento de pertencimento dessa família que a gente quer que você tenha. Tá, pai, mas para de ficar entrando toda hora no quarto, porque eu fico pressionado. É muita cobrança já hoje em dia. Como é que a gente sobrevive? Eu vou meditar sobre a sua sugestão e vou melhorar. Você aceita uma água, um lanchinho? E aí, filho, tudo bem? Já falei pra deixar essa porta aberta. Cara, fez as tarefas que eu te pedi? Daqui a pouco, pai. Deixa eu acabar aqui. É o que você falou? Peraí. Era exatamente assim, cara. Que isso, pai? Tá procurando o quê? Eu tô procurando a pessoa que você tá respondendo. Porque se for comigo, meu filho. Se fosse meu pai, você não tava sem os dentes. Vai fazer agora. Pai. Pai, nada. Larga esse videogame, senão eu tiro da tomada e jogo fora. Eu que comprei, eu jogo fora do mesmo jeito. Era exatamente assim. Droga. Vamos lá. Se for pra fazer chorar me engano, não te dou motivo pra chorar agora. Você quer? Não, pai, tô indo já. Cheguei, mulher. E você, tá fazendo o que parado aí, moleque? Já acabou as tarefas? Não, pai, sentei aqui pra descansar 5 minutos só. Eu arrumo mais se acabou. Pai, para de... É o quê? Não falei nada, não. Cara, era exatamente assim. Vamos lá, o que está acontecendo? Né? Isso é uma sátira, óbvio, de um drama real, tá? O que está acontecendo que é o seguinte: as gerações, elas têm ficado mais soft, mais moles, só que numa velocidade incrível. Se você pegar, por exemplo, isso é uma coisa normal, tá? A sociedade, quanto mais para trás você volta no tempo, mais estabilidade de costumes você tinha. Então, se você pegar, por exemplo, uma geração de Aristóteles, vamos pegar lá 300 anos de Cristo, por uma geração do ano 10 a.C., você está falando de 3 séculos. Cara, quase as coisas quase não mudou. Se você pegar os pais do Aristóteles, davam uns conselhos para ele lá na Grécia, que os pais do trisneto dele lá, davam pro outro lá. Beleza. Se você pegar as coisas no ano 1100 e as coisas no ano 1400, não era tão diferente. Você pegar a diferença dos anos 1400 e pouco até 1600, também não era tão diferente. Aí você começa. Se você pegar a vida em 1800 e a vida em 1900, você já tem mudanças bem grandes, mas ainda mais ou menos parecido. Se você pegar a vida em 1900 e 1930, cara, as coisas já mudaram completamente. Completamente. Aí a Revolução Industrial já tomou conta do mundo, aí você já tinha automóvel, aí, cara, mudou muito. 30 anos pra frente. Se você pegar as coisas de 1930 para 1960, meu irmão, a diferença é brutal. Eu tô falando dos mesmos 30 anos. A diferença é brutal. Se você pegar dos 60 para 90, também. E assim por diante. Ou seja, o que eu tô dizendo é, as coisas têm mudado numa velocidade ainda maior. E o que está acontecendo em termos sociais, em termos geracionais? É óbvio, cara, que eu não sou saudosista a ponto de falar assim, a gente tinha que voltar aos anos 50, aqueles pais que eram quase psicopatas, né? Chegava em casa, bêbado, batia no filho, batia na mulher, nunca falava que amava o filho. Eu não tô falando o pai modelo da geração raiz, eu não tô estereotipando isso como algo ideal. Entrou mesmo no clube. Quem foi? O Pedro. Tamo junto, Pedro. Entrem mais no clube, tá? Essas discussões você encontra em vários lugares no clube, em vários conteúdos lá, na revista Valete, enfim. Vamos lá. E aliás, nós estamos com recorde, tá, de membros no clube. Nunca tivemos tantos membros no clube. Beleza. Então, eu não tô falando pra gente voltar a isso. Só que nós estamos hoje num outro extremo, onde esse vídeo mostra, de alguma forma, os pais sempre demonstraram força para os seus filhos, né, para a próxima geração. Eles sempre foram um exemplo de força, de estabilidade, etc, etc. Hoje, as coisas não estão mais assim. Hoje, as coisas estão muito mais... a fragilidade está muito mais exposta. A verdade é que hoje, os pais dos Enzos e Valentinas, né, que agora eu fiquei sabendo que o nome mais batizado no Brasil foi Miguel e... como é que é o outro? Maria Clara, né, e outro que está em voga também é Gael,
Mas não é Maria Clara, é outro nome, esqueci. Esses pais hoje, eles ficam com essa história de, psicologia positiva, que não sei o que lá, e eles demonstram fraqueza para as próximas gerações. Se a próxima geração, que é uma geração mais vulnerável, uma geração que está experimentando as coisas, não encontra limites, o que você tem? Você tem o caos. Você tem, de fato, uma coisa mais caótica. E quem é que é o antídoto do caos? A ordem. Ordem geralmente é mais associada a características masculinas. Ou seja, nós temos uma crise de representatividade, que no nosso país vem de uma crise de identidade, que essa crise de identidade pode ser em alguma medida diagnosticada como uma falta de masculinidade. Pois é, bicho, isso aqui parece uma viagem muito louca, mas é isso mesmo, cara. Hoje, um pai como esse aí que tira o cinto, cara, você é louco, ele seria denunciado na internet, né? As organizações de proteção à criança, que absurdo, não sei o que lá. Eu não tô falando que isso é o certo, tá? Eu só estou dizendo que as coisas mudaram muito e nós não estamos indo para um caminho necessariamente melhor. Haja vista que um dos sintomas, um dos diagnósticos que você pode fazer de um povo é quem são seus representantes, né? Então, vamos lá. Eu não lembro quem é que falou isso daqui, cara. Ele falou, eu acho que era alguma pessoa muito má. Teve um cara que falou o seguinte: povos inteligentes aprendem com os erros dos outros. Certo? Povos medianos aprendem com os próprios erros. Povos imbecis não aprendem com os erros. Eu não lembro quem é que falou isso. É uma figura polêmica. Tá? Quem souber no chat, põe. Não apareceu o chat ainda pra mim. Nós parecemos ser um povo que a gente não aprende com os erros dos outros e a gente não aprende nem com os nossos próprios erros. E por que isso está acontecendo? Vamos lá. Quando a gente vê, como eu falei, os nossos representantes e vemos as ambições, os anseios da população, você vê que é uma desconexão tremenda, velho. E esse número outra coisa que eu ia falar, vamos falar do Boulos que mostra do que eu tô falando. Põe aí os bairros que ele ganhou e o bairro que ele perdeu, que isso mostra profundamente como funciona a cabeça hoje do cidadão médio brasileiro. Vamos lá. O que está em verde é basicamente onde o Ricardo Nunes ganhou. Sim. O que está em laranja foi onde o PSOL ganhou. O PSOL ganhou só em 3 bairros, tá? O que é curioso? Se você pega os bairros mais pobres de São Paulo, quando você olha ali no extremo sul, quando você olha ali no extremo leste, então, cara, todos esses lugares, Brasilândia, que é a Zona Norte, quando você pega o Campo... o Campo Limpo é o bairro do Boulos, mano. O Campo Limpo é o bairro do Boulos. Quando você pega todos esses bairros, as pessoas mais pobres, né, que são as regiões periféricas de São Paulo, eles votaram majoritariamente no Ricardo Nunes. E onde o Boulos ganhou? Só 3 bairros, sendo um deles a Bela Vista, que tem um dos metros quadrados. Aliás, você sabe que a Bela Vista é um dos únicos bairros do centro mesmo, não é do centro expandido, do centro, que tem um metro quadrado caro, né? Porque todo o resto é uma bosta. Só a Bela Vista que tá mais ou menos ok para você morar. Ele só ganhou nesse bairro. Ou seja, olha isso, bicho, olha isso. Nós temos uma crise de representatividade e identidade tão profunda que o cara que diz que está se candidatando porque ele representa os mais pobres, porque ele pega, na véspera da campanha, ele entra numa van e vai rodar as periferias de São Paulo e vai dormir cada dia na casa de um apoiador, este cara perde nesses bairros, inclusive no bairro onde ele mora. E ele ganha num bairro rico. Cara... Você entende o quão psicodélico é isso? Em termos de identidade de um povo? Você entende isso, cara? Você entende que, assim, o playboy da FAAP, a patricinha do Mackenzie, tá? Votarem no Boulos, enquanto falam assim, eu me preocupo com a periferia, então vou votar no Boulos. Enquanto o periférico, o cara que tá lá na Brasilândia, o cara que tá no Campo Limpo, o cara que mora no bairro do Boulos, o cara que mora, às vezes, por exemplo, perto da Nova Palestina, onde a gente foi, lá no extremo sul de São Paulo, a gente foi numa invasão, o Bahia foi também, lá na Nova Palestina, este cara olha pro... Não, ele não me representa, mano. Aí o playboy fala, não, ele representa, não, ele não me representa, mano. Aí o playboy, eu tô olhando aqui, mano, do alto do meu apartamentinho, né? Se fosse no Rio de Janeiro, do alto do meu apartamentinho do Neblon, eu estou falando, esse cara te representa, e o cara fala, eu não sou representado por esse cara, bicho.
Você entende a profundidade da nossa crise, velho? A gente não tem nada a ver um com o outro. O cara que mora na Bela Vista, ele tá tão distante culturalmente, emocionalmente, ele tá tão distante do cara que mora no Campo Limpo, que assim, um não consegue entender o outro. É como se fossem animais totalmente diferentes. É como se você tivesse ali... E vamos lá, cara. Quando você pega, por exemplo, a história da unificação da Alemanha, você vê que tinham vários povos germânicos em volta, né? Que, aliás, só uma curiosidade. Você sabe por que o Hitler, né, formou o Third Reich, o terceiro eixo? Assim, Deixa eu ir nessa, cara. As pessoas gostam você disso. tá falando de Hitler. Cara. Isso tudo tem a ver. Para de ser chato. Por isso que as pessoas não gostam de você, cara. É toda uma viagem legal aqui. O primeiro eixo foi o primeiro Império Germânico. O segundo eixo foi o Império Romano Germânico, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Perdeu junto com os otomanos, etc. E depois, né, você teve o terceiro eixo do Hitler, que se fudeu, foi o que durou menos. Quem unificou a Alemanha foi o Otto von Bismarck, né, o chanceler alemão, com aquele bigode assim, né? E por que eu estou dizendo isso? Os povos germânicos, eles eram formados pelos godos, como é que é? Eram os visigodos, eram os vikings, eram os saxões, eram diversos povos diferentes. E olha só que louco, que eles encontraram uma identidade em comum para se unificar enquanto uma nação. Entendeu? Então não é que o cara era exatamente igual ao outro. Pô, eu sou visigodo, cara. Sou diferente de você que é saxão. Pô, eu sou diferente de você que é viking. Tudo bem, mas a gente tem uma identidade em comum, né? Que guia a gente de uma forma onde a gente consiga formar uma nação. Nós estamos num país, bicho, que é o seguinte. Se você pegar, por que o Brasil é desse tamanho? Tá? Isso, assim, cara, é muito louco quando você começa a analisar. O Brasil só é desse tamanho por causa dos bandeirantes. Os bandeirantes, eles são xingados por uma parcela gigantesca da nossa população. Você entende, cara, o que é isso? É como se hoje um alemão, se eu sou um alemão, ele vai xingar um visigodo, porque ele vai xingar um saxão, ele vai xingar uma figura histórica viking, porque ele não gosta... O cara fala, mano, você tá louco. A gente pode ser mais de direita, mais de esquerda, eu posso querer isso, mas a gente não nega a nossa origem, a gente não nega a nossa história. O Brasil, bicho, é isso, mano. O Brasil é feito de pessoas que negam a própria história, que negam a própria origem. Que tem... a disputa aqui, cara, ela é bem simbólica. Você pega o Guilherme Boulos, cara, um cara que ele xinga, ele repudia as pessoas que fizeram o Brasil seu Brasil, velho. E isso é triste, porque quando você pega, por exemplo, vamos pegar esses dias eu tava vendo um vídeo do Murilo Couto, né? Tava ele no Flow, e ele falou, é muito difícil mexer com o Nordeste e tal, o Nordeste é foda, sempre que eu brinco com o Nordeste eu tomo porrada, não sei o que lá. Aí o Igor e o... mas pô, porque você é de onde? Eu sou de Belém e tal, né, meu? Então a gente briga muito com o Nordeste, tal. Aí os dois, o Igor e o Monark, falam, mas você também não é nordestino? Aí o Murilo Couto, tá vendo, cara? Não, cara, eu sou de Belém do Pará, eu sou nortista, eu não sou nordestino. Aí os caras, isso é verdade, eles dão risada. Por que eu estou dizendo isso, cara? Existe uma diferença cultural gigantesca dentro da nossa própria cidade. Você imagina dentro do nosso próprio país, cara. Hoje, isso acontece muito, cara. A gente tem uma pessoa que é um nortista, e ele é outro povo, ele é completamente diferente do cara que é, sei lá, que é gaúcho, mano. A gente não se identifica. E ao mesmo tempo que a gente tem essa diferença cultural e essa diferença ideológica, a gente decide tomar as nossas decisões lá em Brasília, num lugar longe de tudo, onde a decisão que sai de Brasília vai ser a mesma para todo o país. Não tem como isso dar certo, velho. Não tem como isso dar certo. E é por isso que figuras como Guilherme Boulos, né, disputam a prefeitura de São Paulo com discursos absolutamente ideológicos e nacionais. Eu vou dar um exemplo para você. O Guilherme Boulos, ele tentou mesmo, tá? Emplacar algumas propostas durante os debates e tal. E a galera cagou, velho, porque ninguém tá realmente se importando com a proposta em si. O cara, de novo, num país que tem uma crise de representatividade, uma crise que tem um país de identidade, ele não tá preocupado com a proposta. Ele tá preocupado, esse cara de qual ideologia? Puta, eu sou comunista igual ele, eu sou desse jeito aí. Entendeu? Então, nós estamos escolhendo
os nossos representantes da forma errada. Aí eu vou dizer pra você, no caso de São Paulo, eu não vou dizer que a gente escolheu certo, né? Porque o Ricardo Nunes não é que é a escolha certa, mas foi a menos pior. De todas que apareceram, tá aí, tá bom, a menos pior, tá? Vamos colocar aí. Mas não pelo motivo certo, isso é que é o pior, cara. Até quando a gente acerta pelo motivo errado. Isso é um problema, bicho. Isso é um problema. Eu sei porque eu sinto isso às vezes. Às vezes chega um cara pra mim e fala assim, aconteceu esse final de semana, eu fui no campeonato de jiu-jitsu, aí fui lá, tal, tô no campeonato, tal, encontrei um monte de gente, tirei um monte de foto, foi muito louco. Aí chegaram duas minas pra mim e falaram, ô Arthur, tamo junto, meu, porra, gosto de você pra caramba, eu, porra, fiquei mó feliz, né, duas tiazonas, assim. Aí elas, meu, tamo junto aí batendo no PT, mano. E ó, na próxima, eu tô ligado, vai dar Marçal, hein, tamo junto. Você entende? Até às vezes quando a pessoa gosta de você, ela gosta pelo motivo errado. Né? No Brasil, isso acontece muito, isso é muito triste, cara.